Eu vejo que foi o jogo mais equilibrado do Flamengo desde aquelas partidas contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca. O Flamengo que realmente foi seguro defensivamente. Hoje o Rossi praticamente não fez nenhuma defesa. O Palmeiras só conseguiu chutar uma bola no gol. O Flamengo voltou a ter segurança defensiva, algo que vinha faltando em muitos jogos. Melhorou contra o São Paulo, embora tenha sofrido na reta final. Culpar o Palmeiras no Allianz já é um mérito que poucos times têm. Nesse campeonato, quantos times preocuparão o Palmeiras no Allianz da maneira que o Flamengo preocupou? O que o Pedro fez de diferente no jogo do que o Carlinhos? Eu não percebi diferença nenhuma. Torcedor do Flamengo, bom dia. Bora começar a segunda-feira aqui acompanhando a repercussão desse jogo do Flamengo ontem contra o Palmeiras. Tudo igual lá no Allianz. Jogo bem abaixo da expectativa, né, da torcida do Flamengo. Muitos apostando num grande jogo, mas que foi bem decepcionante, né, o desempenho ali das equipes. Vamos dar uma olhada aqui na repercussão, a mídia analisando, falando desse jogo, já projetando também a sequência do Flamengo, que tem uma partida importante na Libertadores contra o Bolívar. Aproveita aqui e deixar os créditos à ESPN Brasil, link do canal oficial na descrição. Tá chegando por aqui, não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, deixa o like. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Tadinho esse jogo, hein? E a gente vai falar sobre as opções dos treinadores, também o que foi a partir de agora. Com as imagens já desse 0-0. Te decepcionou um pouco o jogo, André? Porque eu estava pensando o seguinte, rapaz, nossa, pelo que eu esperava desse jogo, sim, decepcionou. Mas também, o que esperar deste confronto apenas na terceira rodada e com as equipes comprometidas com o Libertadores? Você sabe o que é? É que esse é o grande jogo do futebol brasileiro já há algumas temporadas, né? E a gente lembra de enfrentamentos de altíssimo nível. A disputa de Supercopa entre eles, por exemplo, foi um grandíssimo jogo. Até me lembro que foi uma dessas situações em que, agora eu não vou lembrar, não vou saber dizer quais jogos na Europa aconteceram naquele dia pela manhã. À tarde houve o encontro entre Palmeiras e Flamengo para decidir a Supercopa do Brasil. E à noite a gente aqui no Linha de Passe disse, olha, não houve aquele contraste tremendo. Foi. Não estou querendo dizer que foi a mesma coisa, mas o futebol brasileiro... Era começo de temporada para nós. O futebol brasileiro dentro do campo, em determinadas circunstâncias, oferece uma sensação muito boa. Não é sempre. E isso tem seus motivos, claro. Então, quando Palmeiras e Flamengo se enfrentam, eles não são rivais só dentro do campo, né? São rivais para contratar treinadores, são rivais para contratar executivos de futebol, são rivais para buscar patrocinadores, são rivais, né, nos seus programas de sócio-torcedor, etc. Então, um é melhor do que o outro aqui, o outro é melhor ali, e é assim que é bom, porque, né, os dois vão seguindo adiante. A gente sempre espera algo que a gente possa elogiar, né? E o que aconteceu hoje, por pelo menos metade do jogo, foi uma partida muito truncada, muito travada, e eu já sei que eu vou ouvir, mas mais, a meu ver, por responsabilidade do Palmeiras do que do Flamengo. Acho que o Palmeiras se preocupou mais em não permitir que o Flamengo jogasse do que o oposto durante o primeiro tempo do jogo. Mas o Flamengo também com muitos cuidados defensivos evidentes, porque são duas equipes muito talentosas e perigosas, cada uma a seu modo, né? No segundo tempo, acho que as substituições mostraram os dois treinadores tomando um pouco mais de risco para tentar ganhar o jogo, mas o jogo se mostrou que se acontecesse algo diferente do 0-0, não seria uma imposição de um time sobre outro. Seria um lance para um lado ou para o outro, capaz de decidir o placar pela qualidade individual de alguém, uma jogada ensaiada muito bem feita. A famosa bola parada. Por outro alguém. O De La Cruz teve oportunidade. A bola parada do De La Cruz, a bola aérea ofensiva do Palmeiras. Essas coisas poderiam determinar um vencedor hoje, mas não foi o que aconteceu. Então, na minha opinião, não é, o jogo foi ruim. O jogo foi menos do que a gente imaginava. Mas as razões para isso são claras, né? Durante a primeira parte, houve uma grande preocupação defensiva dos dois lados, um pouco mais do Palmeiras. A forma como o Abel desenhou a marcação sobre o De Arrascaeta, por exemplo, então, não está errado. Não teve sossego, Arrascaeta. Não está errado. Não. Não está errado, mas é um exemplo disso. O treinador tem que tentar, né, diminuir a influência dos jogadores decisivos que estão no adversário. Foi o que o Abel fez. No segundo tempo o jogo ficou melhor.
mas não acredito que havia alguém que merecesse ganhar. Essa era a minha pergunta. Esse para mim é o ponto. O 0-0 é o que o jogo ofereceu aos dois, e do ponto de vista teórico do que é o Campeonato Brasileiro, quem estava em casa e quem estava fora, é melhor para o Flamengo. Claro. Ter ganhado um ponto aqui. E você citou, André, que houve uma preocupação do Palmeiras em não deixar o Flamengo jogar, mas houve também uma postura do Flamengo diferente, condicionada até pela forma como o Palmeiras joga. Pelo potencial do Palmeiras, sem dúvida. E até ajustes dos dois lados. Então, o Tite já poupa logo de cara, foi com o Carlinhos no lugar do Pedro, De La Cruz também segura, e até a opção pelo Alan de preencher mais o meio-campo, ter um pouco mais de força por ali, já indica essa preocupação do Tite com a defesa. Sim. O Flamengo faz um jogo mais direto, até tentando explorar a virtude do Carlinhos, de ganhar ali com os zagueiros, de tentar fazer um pivô. Não teve muito sucesso, até porque essa bola sempre chegava muito mascada, o Palmeiras sempre em cima ou tentando antecipar. Mas foi um Flamengo que não se preocupou muito em fazer uma saída elaborada, porque sabia que não podia dar bola para o Palmeiras ali, ou não podia perder ali. Quando o Pulgar, até por um erro individual no segundo tempo, perde uma bola, quase sai o gol do Endrick, que ele teve a oportunidade de finalizar fora da área. Então, era um jogo em que o Flamengo também se dispôs a correr menos riscos. Eu até entendo o que o André falou, no segundo tempo até o Tite já sai com a cartada de colocar logo o Pedro, já coloca o time um pouco mais para frente quando coloca o Gerson no lugar do Alan, vai liberando aos poucos, mas sempre com equilíbrio. E aí, nesse ponto que o Tite tanto valoriza, eu vejo que foi o jogo mais equilibrado do Flamengo desde aquelas partidas contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca. O Flamengo em que realmente foi seguro defensivamente. Hoje o Rossi praticamente não fez nenhuma defesa. O Palmeiras só conseguiu chutar uma bola no gol. E jogando em casa, com torcida a favor, no Allianz Parque, gramado sintético, Flamengo seguro. E então esse foi um grande ponto positivo do Flamengo. O Flamengo voltou a ter segurança defensiva, algo que vinha faltando em muitos jogos. Melhorou contra o São Paulo, embora tenha sofrido na reta final, mas hoje contra o Palmeiras, um adversário forte, jogando em casa, com o Endrick, Flaco Lopes no ataque, soube controlar bem, soube sofrer pouco. Então, pensando em Libertadores, no desafio que tem contra o Bolívar, para o Flamengo foi uma ótima notícia. Ter poupado alguns jogadores e, ao mesmo tempo, ter tido mais segurança defensiva. Foi um jogo muito faltoso. Foi. Demais. Foram jogo inteiro. 37 faltas, 23 do Palmeiras, 14 do Flamengo. Não é o que a gente espera com o jogo dessas duas equipes, no nível dessas duas equipes. 9 cartões amarelos, mas ainda assim, um jogo muito pegado, a arbitragem não comprometeu. Boa arbitragem. Sim. Rodrigo Pereira de Lima, boas decisões. A única que eu questiono, mas mesmo assim, para mim não tem uma interferência direta no placar, foi a do Gustavo Gomes. Gustavo Gomes ali teve muita dificuldade com o Bruno Henrique, muitas vezes ali partindo para falta desde o primeiro tempo. Poderia ter tomado um cartão amarelo antes. Ele dá uma entrada por trás, nas costas do Bruno Henrique. Ali poderia ter saído o cartão. Muita gente vai dizer, ele seria expulso depois. Não, o zagueiro com cartão amarelo teria mais cuidado. Ou provavelmente não faria a falta que ele fez para parar o Bruno Henrique na velocidade. O Endrick também merecia cartão. O Endrick também, em algumas divididas, até com o Ayrton Lucas, né? O Ayrton Lucas chega a se irritar, mas foi um jogo muito pegado, um jogo com muitas faltas, mas ainda assim sem comprometimento de arbitragem. A arbitragem que assustou na primeira rodada não comprometeu dessa vez. Diante do que a gente tem visto aí, foi uma arbitragem perto da perto de domingo passado, né? Foi maravilhosa. Jogos Meu Deus do céu. As outras rodadas foi o 0-0 do respeito. Né? Um respeitou muito o outro. E que ficou bom para o Flamengo, o que o André falou. Porque assim, eu sei, torcedor do Flamengo, tem uma carência, e eu entendo. De ver o Flamengo dar show, dar espetáculo. O Flamengo tem um time para isso, ainda mais com as contratações. O Flamengo vai melhorando ano a ano. Ele tem um elenco que ele pode realmente fazer um jogo vistoso. Ele tem capacidade para isso, o Flamengo. Tem. E eu entendo o torcedor do Flamengo, porque eu que não torço para o Flamengo, eu ver o jogo do Flamengo, eu fico sempre na expectativa. É hoje, hein? É hoje que o Flamengo... É hoje que a gente vai ver aquele jogo do Flamengo. Não estou nem comparando com o Jorge Jesus, tá? Mas... E realmente... Só que se a gente parar para analisar... Pode não ser o jogo vistoso, pode ser que esse jogo ainda venha, pode ser que seja um pouquinho mais para frente na temporada, o Flamengo vai se ajustando e tudo. Tem a questão defensiva que me parece que é uma... Né, era um problema que parece que está resolvido. Que é o que o Tite valoriza mais. O Tite valoriza. É o ponto do equilíbrio. Porque assim, o Flamengo, ele ganhou do São Paulo em casa, né? Poderia até ter vencido por um placar mais elástico. Ele vence o Atlético Goianiense na estreia, fora de casa, e hoje, num confronto direto pelo título, ele é só a terceira rodada. Não, mas
Começa o campeonato, você olha para os times, Palmeiras e Flamengo vão brigar pelo título. Então, num confronto direto pelo título, ele vai na casa do Palmeiras, segura o Palmeiras, tem 7 pontos, é vice-líder do campeonato com a mesma pontuação do Bragantino, que é o líder aí nos critérios de desempate. Na Libertadores, não deu show, sim, mas venceu o Palestino 2-0. Primeiro jogo em casa não foi bem, fora de casa não foi bem 1-1, mas tá ali. Tá. Então, assim, para um começo, ainda mais comparando com a temporada passada, para um começo, tá ruim. E hoje não era o dia de cobrar espetáculo. Eu acho que preocupar o Palmeiras no Allianz, espetáculo à parte, mas preocupar o Palmeiras no Allianz já é um mérito que poucos times têm. Nesse campeonato, quantos times preocuparão o Palmeiras no Allianz da maneira que o Flamengo preocupou? E a recíproca é verdadeira. Quantas vezes o Flamengo sairá tão preocupado quanto saiu hoje? Hoje eu perdoo o titismo, aquela coisa de, sabe, lento, gradual e seguro. Pragmático. A sequência, como ele sai poupando De La Cruz e Pedro, o momento que ele coloca, vai soltando o time aos poucos. Se der, deu. Se não der, também não é o fim do mundo. E o mesmo em relação ao Palmeiras. O Palmeiras tirou do caminho um jogo, né, que os últimos jogos no Allianz, inclusive, ou dá Flamengo ou dá empate. Pois é. O Palmeiras tem dificuldade. O Abel não conseguiu vencer ainda o Flamengo no Allianz. Não. Né? Ele citou isso na coletiva, inclusive. Conseguiu, porque são forças que se equivalem. Eu entendo que quem sentou no sofá querendo espetáculo ficou frustrado. Eu fiquei frustrado, do ponto de vista plástico, do ponto de vista do jogo. E fiquei frustrado também com essa coisa que o Breler levantou, do jogo ser muito pegado. Não é que teve períodos em que o jogo foi pegado. O jogo foi mascado inteirinho, do começo ao fim. Isso desestimula. Sim. A minha impressão foi que o Tite, durante um bom tempo, investiu na jogada de individualidade do Bruno Henrique sobre o Gomes. E estava levando Porque o Gomes não estava num bom dia. Isso. E nessa situação, assim, se o Bruno Henrique toma a frente, tem espaço, algo ele pode criar para ele próprio, para alguém, um jogador que tem muito a oferecer, né? Muito. E aí houve um momento em que o Abel, com o Rios e Mike do outro lado, responde para criar um problema para o Tite, porque o Bruno Henrique, evidentemente, não retorna tanto jogando com essa condição de ir para cima do seu marcador no 1 contra 1. Então, assim, esses duelos que acontecem em todos os jogos, numa partida muito travada em que, se a gente for pensar na cronologia de preparação de um técnico para esse jogo, ele pensou primeiro, o Tite certamente pensou primeiro, o que eu tenho que fazer para evitar que o Palmeiras me crie muitos problemas? E depois, o que eu posso fazer para criar problemas para o Palmeiras? Quando não existe uma grande vantagem, quando aquilo que é pensado por um técnico, do ponto de vista individual, não acontece pela qualidade do jogador de defesa adversário e tal, a gente tem um jogo em que o que eu posso fazer para o meu adversário não jogar prevalece. E foi o que aconteceu. Acho que é muito olhar para o adversário e tentar frear os pontos positivos, né? No segundo tempo, por exemplo, né, o Abel bota o Marcos Rocha, também muito preocupado com aquele lado esquerdo dele, com o Bruno Henrique, que hoje não tomou conhecimento do Gustavo Gomes. Acho até que a fase do Gustavo Gomes é uma fase bem inferior daquilo que a gente viu desse zagueiro histórico no Palmeiras, dos melhores zagueiros que a gente tem aqui no futebol brasileiro, mas Na zaga do Palmeiras, ele é o que está em pior fase. Sim, o Murilo é o melhor, né? O Murilo, até o Luan, sim, tão criticado, tem jogado melhor hoje, que o Gustavo. lento, quando ficava no mano a mano, o Bruno Henrique não tomava conhecimento, né? Ainda mais em um jogo em que o Flamengo explorou muito, às vezes, a jogada direta, como o Breler falou, né? Jogada de velocidade. Ele era essa válvula de escape pelo lado esquerdo, né? O Bruno Henrique atormentou. Acho que pecou um pouco no momento da definição da jogada. Se ele tivesse conseguido definir melhor as jogadas, o Flamengo poderia ter saído até com resultado superior. E eu acho até que o Flamengo faz o segundo tempo melhor. Sim. A partir do momento, né, que o Tite faz as modificações, o Carlinhos já sentiu muito o jogo, tem uma diferença técnica brutal comparado ao Pedro, né, e a entrada ali do Gerson e também do De La Cruz, o Flamengo fica muito à vontade, acho que fica até mais próximo do gol, apesar do Palmeiras ter feito um gol bem anulado, mas eu vi o Flamengo mais à vontade no segundo tempo, crescendo muito de produção. E eu acho que a ideia do Palmeiras foi congestionar e picotar muito o jogo. Um time que marcou muito no início, no primeiro tempo, o Flamengo com dificuldade na saída do seu jogo, que o Palmeiras subiu para pressionar alto. Então o Flamengo estava tendo essa dificuldade para sair com o seu jogo um pouco mais trabalhado. E do ponto de vista do resultado, que o Tite
sabe fazer isso muito bem, acho que é um bom resultado, né? Dentro do Allianz, você consegue um empate, você mantém uma invencibilidade. Gente, o time do Tite titular, até agora, sofreu só 3 gols. Então, assim, hoje, de novo, a gente viu o sistema defensivo todo ali do Flamengo muito bem. O Varela hoje foi bastante exigido, foi bem de novo na marcação. O próprio Ayrton Lucas, que tem deficiências claras na parte defensiva, hoje, quando exigido, foi bem. Até quando o Endrick caiu pelo lado dele, ele foi bem. Uma onda legal. Foi um jogador que teve 4 desarmes, foi importante até nos duelos. E a dupla de zaga do Flamengo é uma dupla de zaga estabelecida ao ponto de o Flamengo investiu no Léo Ortiz, mas ele vai precisar esperar. Léo Pereira hoje, de novo, muito seguro. O Fabrício Bruno também. Fabrício Bruno, de novo. Outra, né? Um jogador que... do Fabrício Bruno. Depois do Bruno Henrique, foi o melhor do Flamengo. Acho que... Eu gostei muito também do jogo do Léo Pereira, mas o Fabrício Bruno ainda superior. Um jogador que foi lembrado pelo Dorival Júnior na seleção brasileira. Do ponto de vista do Palmeiras com bola, o Abel fala muito sobre a questão do desgaste, né? O Palmeiras teve uma queda. Ele precisa olhar, ele sabe disso, ele falou sobre isso na coletiva, pro Veiga. Hoje eu senti o Veiga completamente alheio do jogo, ele tá fora da partida. Um jogador que não conseguiu participar. Mas o Veiga vem caindo, viu? De produção já há algum tempo. O Abel falou sobre isso. Né? Ali a gente tem posso te interromper rapidinho, Claro. dona? A gente tem esse trecho, temos o trecho aí no ponto, Felipe? Vamos colocar esse trecho do Abel falando sobre o Veiga, porque o Veiga tem sido muito criticado pela imprensa, principalmente pelo torcedor. E hoje o Abel assumiu a culpa. Vamos lá. O que está acontecendo com o Veiga? A culpa é minha porque eu já o devia ter tirado em 2 ou 3 jogos e estou sempre a metê-lo. Aí a culpa é minha, a responsabilidade é toda minha. Nós, como tu disseste bem, nós sabemos que o Veiga a qualquer momento nos pode dar coisas e decide jogos. Como disseste bem, fez 3 assistências. E o problema é o treinador que insiste em estar sempre a metê-lo e ele precisa descansar. Ainda hoje eu sei, há 2 dias o Veiga não ia jogar. Há 2 dias eu achava que o Veiga não ia jogar. Em função do que foi a análise que fizemos, da recuperação que fizemos, das dores que ele sentia, eu disse, ele hoje não vai jogar. Mas a vontade dele é tanta de nos ajudar e nós sabemos que ele é um jogador diferenciado, é um jogador diferente e uma equipa como a nossa, não é? Eu tenho o Veiga e estamos à procura de tentar arranjar um bom substituto à altura. Por exemplo, o nosso adversário tem o Rascaeta, tem o De La Cruz. E eu tenho forçado muito, por exemplo, o Veiga e como eu vos disse, muitas vezes vocês reclamam da fase dos jogadores e deixem que eu vos diga de coração, não é porque eles não querem, é porque eles não conseguem. O Veiga não está conseguindo. Eu acho que foi legal do Abel trazer essa responsabilidade. Olha lá, vai ter que expor. O jogador muitas vezes não fala e tal, o técnico também não vai falar e tudo, o jogador quer jogar, é um jogador importante. Mas eu acho que foi interessante do Abel para esclarecer. Ele está vendo quanta porrada o Veiga está levando e é um jogador, e é muito bom jogador, excelente jogador o Veiga, foi muito importante para o Palmeiras em vários momentos, fazendo gols em jogos decisivos, vários, dando assistências e tudo. E passa por um momento que não está legal. Acho que foi bom esclarecimento, é físico. E tem uma questão também, o que o Flamengo proporcionou de dificuldade para o Veiga. Sim. Eu não acho que o Veiga seja um jogador criativo, articulador. O Veiga, quando tem um espaço, acho que um grande mérito do Abel foi detectar isso. Quando ele tem aquele espaço para ele chegar pisando na grande área como elemento surpresa, ele fez gol em final de Libertadores, assim contra o próprio Flamengo. Ele é fatal, um cara extremamente decisivo, tem um ótimo arremate, bola parada. E por conta disso o Abel insiste, até porque ele olha para o banco, ele não tem ainda um Dudu, o Felipe Anderson não chegou. Felipe Anderson só em julho. O Bruno Rodrigues poderia ser um cara para jogar pelo lado esquerdo, também outro que está no departamento médico. Ele tem o Rômulo, que é um jogador que é uma aposta do Palmeiras. E o John, que também não vingou. O Veiga até teria uma oportunidade hoje de chegar na melhor versão dele, que foi uma jogada pelo lado direito, que o Mike consegue escapar, só que ele não vê que o Veiga está chegando livre na entrada da grande área. E aí não vem o passe. Mas um jogador que está abaixo, porque ele não teve muito espaço para trabalhar. Ele ficou muito mais pelo lado esquerdo ali, pouco participou do jogo. E aí eu acho que tem uma relação com a parte física, e o Abel foi sincero, achei que a resposta dele foi uma resposta que mostra um cenário mesmo de dificuldade que ele está tendo para administrar, né? Agora, a parte física à parte,
tem também essa discussão sobre o espaço que o Veiga ocupa. O Veiga centralizado é uma coisa, Sim. o Veiga mais para a esquerda É outra. é outra. Isso custou o primeiro jogo da final do Paulista contra o Santos. Ele fica muito alheio do jogo, como foi hoje. Hoje ele foi alheio do jogo. Né? Então, talvez o Abel, ele não falou isso claramente, ele falou que a culpa é dele, no sentido de que insiste com um jogador talvez esgotado. Pode ser a culpa por insistir também numa posição que não é correta. Tem também a questão do posicionamento do Veiga, assim. O palmeirense que vê jogo sabe e reclama disso. Nenhum jogador vai dizer para a sua comissão técnica, olha, posso descansar? Sim, Não vai, exato. Né? Ainda mais num jogo desse. É claro. A grande contradição é, numa tarde como essa, de Campeonato Brasileiro com esses dois times, os dois treinadores já chegarem fazendo escolhas e as escolhas já privilegiarem, na maioria dos casos, não nesse específico, porque o Abel disse que o Veiga não ia jogar, mas jogou. Já privilegiarem outra coisa em relação ao Campeonato Brasileiro. Tudo bem, tem Libertadores essa semana, não se discute, mas é o efeito bola de neve. O campeonato que começa depois que as Copas começam, aí automaticamente ele já é um pensamento que vem depois daquilo que os treinadores estão pensando em fazer no planejamento de Libertadores, de viagem, etc. Uma tarde como essa, Palmeiras e Flamengo, um campeonato que se preze, ele precisa fazer tudo que está ao alcance do ponto de vista dos seus organizadores para os técnicos escalem os seus melhores times. Né? É que a gente está tão acostumado e o campeonato ele é tão maltratado e mal planejado que já houve a visita do Flamengo ao Allianz com um time praticamente inteiro reserva. Lembra? Num empate. No ano do Dorival como treinador. Exato. Quando, acho que, não sei se foi exatamente, eu lembro que no ano do Dorival como técnico, foi em 2022. Uma crítica a ele pelo fato de finalmente poder fazer alguma coisa para a diferença. E não fez. Isso. Na minha opinião, se eu bem me lembro, foi no ano anterior, quando o Flamengo vem com o Renato e o time praticamente reserva. O De Arrascaeta jogou porque estava suspenso. Sim, foi também. E o Flamengo empatou com o Palmeiras aqui. Não, teve o jogo da Covid que o Flamengo... Em 2022. Mas aí, surto de Covid, né? O campeonato não tem culpa disso. Ou seja, anualmente nós desperdiçamos o melhor jogo do campeonato. É isso. Tem um histórico do melhor jogo que você desperdiçar. E vira uma coisa normal. Com isso eu não estou criticando nem o Tite, nem o Abel pelas escolhas feitas. Tem Libertadores essa semana. É o que o Tite falou há alguns dias no Rio. Altitude. Tem altitude. E depois, os dois times. Para os dois, né? E depois precisou ser esclarecido, né? Quando ele fala, olha, é humanamente impossível ganhar tudo. Parecia que ele estava querendo dizer, nós vamos fazer escolhas entre os campeonatos. Nós não vamos jogar para ganhar tudo. Ora, um elenco do Flamengo, como o Flamengo tem, não vai jogar para ganhar tudo. E não era o que ele queria dizer. O que ele queria dizer, olha, se eu não fizer escolhas em relação às escalações, é humanamente impossível ganhar tudo. Isso é óbvio. Por causa de um dos maiores mitos, uma das maiores lendas urbanas do futebol brasileiro nos últimos tempos, que é o Jorge Jesus escalava o mesmo time sempre. Não era assim. Não é verdade. 6 ou 7 escalações, 6 ou 7 partidas com a mesma escalação e não mais. Sim. Agora, ele podia talvez, certamente tinha um planejamento de rodagem que era diferente. E os jogadores ok com isso e querendo atuar. O que eu estou falando não é isso. O que eu estou falando virou uma coisa normal. Nós não achamos estranho mais. O público também não acha estranho. Mesmo porque uma parte do público acha que dá para escalar todo mundo 3 vezes por semana. De fato, tem gente que acha isso. E não é videogame, né? E não dá. E não é possível. Para iniciar aqui um comentário. Existe ciência, tecnologia, medicina, fisiologia cada vez mais envolvida nas decisões do futebol, gente. E foi isso que o Fábio Maceridian explicou. O Pedro e o De La Cruz não iniciaram o jogo hoje, não é porque o Tite é maluco, é porque tem um motivo. E o motivo foi explicado. Eles estavam apresentando ali uma situação que poderiam vir a ter uma lesão e ficar fora por alguns jogos. Então, quando o jogador é poupado, pode ter certeza, principalmente num clube deste nível, existe todo
um estudo e uma tecnologia, uma ciência envolvida nisso. Mas aí entra uma situação que eu gostaria de colocar. O Pedro entrou de início no segundo tempo. O Carlinhos saiu no intervalo e o Pedro entrou no segundo tempo. Cá entre nós aqui, o que o Pedro fez de diferente no jogo do que o Carlinhos? Hein? Eu não percebi diferença nenhuma. Achei que o Pedro entrou muito mal. Foi um dos muitos lá da frente dos dois times que não jogaram bem. O Carlinhos saiu, entrou o Pedro no intervalo. O De La Cruz poderia ter entrado mais cedo. Essa é a minha crítica. Eu entendo a preparação física, o departamento médico, o cuidado com o jogador, mas o De La Cruz poderia ter entrado um pouco mais cedo. O De La Cruz entrou já perto dos 30 minutos do segundo tempo. E quando ele entra, ele é um jogador tão impressionante, embora ele hoje não tenha feito uma partida inspirada, também não foi bem. O jogo foi uma porcaria, falando entre nós aqui. Flamengo e Palmeiras e Flamengo hoje fizeram uma... eu quero falar isso mesmo que você está pensando. O jogo foi aquilo mesmo que você está pensando. Horrível. Horrível. O jogo foi muito ruim. Mas, assim, o De La Cruz, quando ele entrou no jogo, o jogo mudou. O ritmo mudou. Porque a partir do momento que o Flamengo teve Pulgar, Gerson, De La Cruz, Arrascaeta, Pedro e Bruno Henrique, muita qualidade envolvida, né? E o De La Cruz, a formiga atômica do Mengão, ele tem essa capacidade de acelerar o jogo. E aí o Palmeiras, que também o Abel fez alterações, colocando o Estevam, o Rony, jogadores de velocidade, jogadores de contra-ataque, o Palmeiras também acelerou o seu ritmo. Então, o final do jogo, os 15 minutos finais da partida, foram melhores de assistir. Mas até a entrada ali do De La Cruz, o jogo foi uma morrinha. Amarrar. E é falta aqui, e é falta ali. E para o Palmeiras, inclusive, fez bem mais faltas do que o Flamengo no jogo. Eu tenho aqui os números da partida. Espera aí, vou trazer aqui para você. O Palmeiras fez mais faltas. Mas foi um jogo bem ruim, bem decepcionante, que proporcionaram Palmeiras e Flamengo. Está aqui, ó. Tem aqui as estatísticas e vou compartilhar agora com vocês. Mas então eu acho isso. O De La Cruz poderia ter entrado antes. Assim como o Pedro entrou e não jogou bem. O Pedro teve umas 3 ou 4 jogadas que ele fez a escolha absolutamente errada. Uma que ele poderia ter tocado para o Bruno Henrique, uma que ele poderia ter tocado para o Arrascaeta. Ele tentou fazer uma jogadinha de efeito, não sei se estava querendo se mostrar para alguém, fazer um gol de placa e acabou escolhendo errado. Mas vejam aqui os números do jogo. Ó. Números da partida. Vejam só. Isso vai aparecer aí na tela para você. É isso aí. Chegou. JG, fica pequenininho aqui, JG. Isso, meu garoto. Tá aí, JG. Vamos lá. Estão vendo bem aí? Vejam só. Palmeiras e Flamengo. Chutes a gol. 11 do Palmeiras, 8 do Flamengo. Chutes no geral, né? Porque a maioria, pelo que vocês viram aí, ó, não foi no gol. Isso aqui, chutes. 11 no gol, o do Palmeiras foi só 1. Que loucura, hein? 10 não foram no gol. 8 do Flamengo. 3 foram no gol. 5 não foram. Que doideira. Posse de bola, 47-53. Equilíbrio. Flamengo um pouquinho mais. Número de passes, 321 Palmeiras, 354 Flamengo. Equilibrado também. Precisão dos passes, também equilíbrio, 76-78. Número de faltas, Palmeiras fez 23 e o Flamengo 14. Palmeiras travou mais o jogo, usou mais a falta. Cartões amarelos, 5 Palmeiras, 4 Flamengo. Ninguém foi expulso. Palmeiras teve 3 impedimentos, inclusive o Tite preparou algumas situações, isso ficou nítido, de linha de impedimento.
no gol do Gustavo Gomes, que foi anulado e bem anulado, estava impedido mesmo, mas a linha se posiciona exatamente para deixá-lo nessa situação. Isso exige muito treinamento, muito sincronismo. E escanteio 5-5. Com este resultado, o Flamengo fica em segundo, o Bragantino é o líder com 7, Flamengo 7, Botafogo está metendo 5-1 no Juventude, a partida está terminando, 6 pontos, Atlético Paranaense 6 pontos, Grêmio 6, Internacional 6, Atlético Mineiro 5, e por aí vai. O Palmeiras está em 11º, com 4 pontos. Esse aí é o Brasileirão ainda no início. Mas então eu faço essa crítica. Entendo o lado da fisiologia, mas podia botar o De La Cruz mais cedo no jogo, né? Como botou o Pedro. Por que não colocar o Pedro e o De La Cruz já no início do segundo tempo, como fez só com o Carlinhos? Com o Carlinhos fez. Colocou o Pedro. Carlinhos e Pedro tiveram atuações do mesmo nível. Não vi diferença nenhuma no jogo de hoje entre eles. O Pedro entrou e não fez nada. E o De La Cruz entrou e mudou a sequência, a dinâmica do jogo, como ele faz muito bem. Então, achei que aí foi um erro, né, do Tite. Demorou um pouco para colocar o De La Cruz. O certo é que Flamengo e Palmeiras decepcionaram. Flamengo sai com 1 ponto, jogando fora de casa, 7 pontos, se mantém invicto na temporada, é co-líder do Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras ganha 1 pontinho, vem de derrota para o Inter, empatou com o Flamengo em casa e está ali, neste momento, a 3 pontos dos líderes Bragantino e Flamengo. Parece que ficou tudo bem para essa galera toda. Tá aí, galera, a mídia analisando esse jogo de ontem, 0-0. Um jogo decepcionante, né? Ali o desempenho tanto pelo lado do Flamengo como pelo lado do Palmeiras. Esse que era o maior jogo da rodada, um dos maiores clássicos, né, aqui do futebol brasileiro. Palmeiras e Flamengo que vem disputando tudo nesses últimos anos e tinha uma expectativa muito grande para esse jogo de ontem, mas foi um jogo bem abaixo, né? Bem abaixo mesmo da expectativa, tanto dos torcedores do Flamengo quanto dos torcedores do Palmeiras. O Tite optou por poupar o De La Cruz, o Pedro entrou com o Carlinhos, que não foi bem, e poupou o Arrascaeta. Cebolinha também, né, que fez muita falta ontem, até porque o Cebolinha não podia jogar mesmo, né, estava machucado, mas o desempenho muito, muito abaixo, né, das duas equipes. Os times, um respeitando demais o outro, e acabaram ficando no 0-0, jogo com poucas oportunidades também ali criadas, tanto pelo lado do Flamengo quanto pelo lado do Palmeiras. Jogo truncado também, muito pegado. Mas o Flamengo segue invicto aí no Brasileirão. É o vice-líder com o mesmo número de pontos que o RB Bragantino. Próximo desafio contra o Bolívar pela Libertadores. Agora é focar nessa partida, jogo muito importante, fora de casa. E o Flamengo vai em busca da vitória agora na Libertadores, né? Vira a chave, já pensando nesse jogo aí muito importante. Não que os outros jogos não são importantes, né? Mas a Libertadores é o desejo aí de todos, né? Então o Flamengo agora virando essa chave. Concordo com o que falou o João Guilherme, né? O Pedro não fez lá muitas coisas melhor do que o Carlinhos ontem. O Carlinhos parece que estava um pouco nervoso, não estava conseguindo dominar ali a bola, alguns lances, estava um pouco nervoso, é normal, natural. Jogo grande, ele entrando de titular assim. Mas a partir do momento, né, que o De La Cruz, principalmente da entrada do De La Cruz, o Flamengo foi melhor, né? É nítido a diferença quando o De La Cruz está em campo, e principalmente o Pedro também, apesar dele não ter feito muitas coisas. Bruno Henrique jogou bem, Fabrício Bruno também jogou muita bola, zagueiraço, joga demais. Mas é um Flamengo, né, uma defesa bem segura, que vai ser difícil, né, dos times, dos adversários fazerem gols no Flamengo. Mas ficou esse gostinho amargo, né, um empate amargo. Ficou esse gostinho aí, se o Flamengo tivesse apertado um pouco mais, o Tite tivesse entrado com força máxima, força total, dava sim para ter conquistado esses 3 pontos ontem contra o Palmeiras. Iria abrir, né, 6 pontos de vantagem para um rival aí que é um dos fortes candidatos também ao título do Brasileiro.
Mas fica aí esse gosto amargo, né? Empate amargo do Flamengo ontem lá no Allianz, lá no estádio do Palmeiras. Agora é focar nas próximas partidas. Deixa a sua opinião nos comentários. Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Valeu e até a próxima, galera.